A taxa Selic caiu mais uma vez, a última queda do ano, chegando agora a 11,75% ao ano. A gente vai conversar sobre essa queda, vamos conversar sobre essa nova taxa e sobre a rentabilidade de vários investimentos. Então, se você não me conhece, eu sou o Di Matos, especialista em investimentos, e aqui nesse canal eu te ensino tudo sobre investimentos para você aprender a aumentar o seu patrimônio e viver com muito menos tranquilidade, não dependendo de ninguém, tá? Se você se interessa por isso, já se inscreve aqui neste canal para você não perder nenhum vídeo. E como sempre, a gente vai diretamente, sem nenhuma enrolação. E o seguinte, ontem aí, o Comitê de Política Monetária teve o acerto aí, se acertaram, né? Fizeram um acordo lá e todo mundo concordou com a queda da Selic de 12,75 para, ou de 12,25 para 11,75. Isso já era esperado, tá? Se você olha tanto projeções do DI, né, que é a taxa DI, tanto projeções para a própria taxa Selic, todo mundo já esperava que ela fosse fechar o ano em 11,75. Por que é a última queda do ano? Porque o Comitê de Política Monetária se reúne apenas a cada 45 dias, né? Então não tem como ele realmente baixar essa taxa de novo esse ano. Então ela vai fechar o ano em 11,75. Mas é importante, como é que essa taxa afeta os seus investimentos? Quando a gente pensa, por exemplo, lá no Tesouro Direto, ela afeta diretamente falando o Tesouro Selic, que é diretamente, porque esse cara aqui, ele rende a taxa Selic. Então ele é afetado diretamente. Os demais são afetados de forma indireta. Mas aí eu já quero trazer uma visão para vocês que muda todo o jogo. Esses demais títulos se alteram principalmente, tá? Todos os outros aqui se alteram principalmente em decorrência das expectativas futuras de juros do que de fato para o que está acontecendo hoje, tá? Então, se alguém fala, nossa, Selic caiu, o Tesouro IPCA vai se dar mal? Não, não é assim que funciona. Esses caras aqui estão olhando os juros futuro, tá? Que é de fato um papel negociado no mercado, é um papel negociado na bolsa, tá? Tem como né, é coisa de tesouraria, mas tem como as tesourarias aí operam de fato contratos futuros de juros. Ou seja, eles falam assim: ah, eu acho que o juro lá na frente vai estar em tanto, então vou vender esse tanto aqui e tentar comprar mais barato os juros. É uma conta assim, difícil da gente explicar aqui num vídeo curto, tá? Mas na prática a lógica é essa: os juros futuros são negociados pelas tesourarias e não por nós, meros mortais, tá? E as expectativas para esses juros futuros que moldam esses outros títulos, tá? Os títulos que de fato se impactam pela alteração na taxa Selic, os investimentos que se alteram quando a taxa Selic se altera, são os investimentos que são atrelados ao CDI ou atrelados diretamente à Selic. Por exemplo, você tem um CDB que é 100% do CDI. Agora a rentabilidade dele daqui para frente vai ser menor. Por exemplo, você tem um Tesouro Selic que rende a taxa Selic, nossa taxa básica de juros da economia. Esse cara vai começar a render menos a partir de agora, que ela estava em 12,25, foi para 11,75. E aí quando a gente fala sobre essa queda, eu vou mostrar um dado aqui do próprio Banco Central para vocês, que é esse gráfico aqui. Ele é o quê? Ó, olha essa linha azul, é a inflação medida pelo IPCA nos últimos 12 meses, tá? Ele está sempre pegando uma janela de 12 meses de inflação. E aqui lá em 2022, ali no meio do ano, a gente teve picos de inflação acumulada nos 12 meses e ela foi caindo, caindo, caindo. Teve meses até de deflação, que é quando ao invés de as coisas ficarem mais caras, elas ficaram um pouquinho mais baratas. Isso foi por conta de medidas de impostos que o governo aplicou sobre algumas coisas, principalmente combustível, né? Então, você tem uma inflação acumulada aqui na linha azul. E essa inflação acumulada chegou agora em junho em 3,16. A última inflação que a gente tem aqui está abaixo de 5%, tá? A inflação acumulada de 12 meses. E aí existe uma projeção, que é a linha vermelha, uma projeção de inflação daqui para frente, né? E essa projeção de inflação tem que estar entre esses pontilhados aqui, ó. Tem esse pontilhado de cima e esse pontilhado de baixo, tá? Essa linha aqui no meio, ela é a meta de inflação. Essa linha preta aqui, cinza, né? E aí você tem um limite para você poder ficar fora da meta, que seria 1,5 para cima e 1,5 para baixo. Então a meta é 3%, pode ficar 3% mais 1,5%,
daria aí 4,5%, ou então 3% menos 1,5% daria 1,5%, que está aqui embaixo, 1,5% e o 4,5% está lá em cima. Então, a inflação tem que ficar controlada entre esses dados. E o principal fator que afeta a inflação são os juros, porque quando você aumenta os juros, o dinheiro fica mais caro. Você pegar um empréstimo é mais caro, né? Você então vai consumir menos empréstimo, você vai pegar menos empréstimo para consumir menos coisa porque ficou mais caro. E por outro lado, quem tem dinheiro, ao invés de gastar e consumir as coisas e fazer girar a economia, eu vou investir. Porque se eu investir, o dinheiro vai crescer muito, né? Então a lógica, mais ou menos, está sendo bem simples aqui, para ficar bem simples a nossa explicação, a lógica é essa. Quando os juros estão altos, você vê uma contração da economia. Você vê as pessoas gastando menos, as empresas investindo menos. E quando você vê juros mais baixos, você tem uma possibilidade de ver a economia se aquecendo novamente. E o que a gente vê aqui na expectativa é que, olha, a expectativa é que a inflação vai ficar dentro da meta, do jeito que está. Então, é possível já baixar os juros. Essa é a leitura. É por isso que os juros estão sendo reduzidos. Por isso que foi reduzido. Porque existe uma expectativa futura de que a inflação está sob controle. Então, podemos reduzir os juros, né? Que aí incentiva mais um pouco a economia. Essa é a leitura. A inflação e a taxa de juros estão diretamente relacionadas. E quando a gente pensa, então, deixa eu pegar aqui o nosso Excel, o que a gente estava falando, né? Você tem um investimento que rende 100% do CDI, por exemplo. O que rende 100% do CDI? Um CDB, por exemplo, né? Um CDB, um certificado de depósito bancário, que é quando você empresta dinheiro para um banco. Se você tem este investimento, até pouco tempo atrás, ele estava rendendo a taxa Selic que a gente tinha, que era 12,25. Agora, a partir de hoje, ele rende menos, ele rende 11,75. Isso aqui é rentabilidade ao ano, ou seja, você só recebe essa rentabilidade se você ficar um ano com a aplicação e se durante este um ano a taxa não se alterar. Porque quando você tem uma aplicação relacionada com o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que é um irmãozinho da Selic, tá? Um irmãozinho quase gêmeo da Selic. Entenda sempre como coisas muito parecidas. Quando você tem uma aplicação que tem relação direta com o CDI, você não tem uma taxa pré-fixada. Ou seja, você tem uma taxa que não está fixada anteriormente. A sua taxa, ela vai mudando. Então, quando a taxa Selic muda, a sua rentabilidade muda. Era 12,25 até ontem. A partir de hoje, o seu investimento rende 11,75. Mas, de Matos, isso é muito louco. Você está falando de taxa ao ano. Eu olho meu investimento é ao dia. Então, eu vou te dizer quanto que é essas duas taxas aqui para ao dia. Vamos fazer uma tabela mais organizada aqui, ó. Eu vou abrir uma célula aqui e dizer o seguinte. Até ontem, a sua rentabilidade era essa dali, né? A taxa Selic na prática era esse 12,25 e 11,75. Só que agora a gente vai fazer ao dia e também vamos fazer ao mês, beleza? Mas eu já vou passar um outro conceito aqui para vocês, que é o seguinte. A Selic, essa daqui é a Selic Meta, que foi para 11,75. Quando você for ver na prática, ela é sempre um pouquinho abaixo, que é 0,1 ponto percentual abaixo. Então, a rentabilidade na prática vai ser 11,65 para quem render 100% do CDI. E isso então vai dar o quanto ao mês? Quanto que dava antes? A gente pode dividir isso aqui por 12. Só que aí eu vou fazer uma continha que é financeira aqui, porque senão a gente comete um crime financeiro aqui. Vamos fazer a conta correta, ó. É 0,96% que rendia, né? Se você arredondar que dá 1%, né? Você rendia 1% ao mês. Agora você não vai render mais 1% ao mês, você vai render 0,9. Mas se a gente abrir aqui o decimal, não é tão distante assim, tá? É de 0,96 para 0,92. O pessoal falou, acabou 1%, mas não se preocupa muito com isso, tá? A rentabilidade, neste momento, ainda está muito próxima. Só que, novamente, você só recebe isso aqui ao mês se durante um mês inteiro a taxa Selic se mantiver neste valor, né? 11,75, que a efetiva é 11,65, beleza? E aí, quanto que é isso ao dia? A gente traz isso aqui para o dia também. É a mesma conta, tá?
Só que ao invés de eu trazer aqui 12 meses, eu quero 252 dias. Então, esse aqui é o valor. Ao dia, rende 0,46. Que para trazer para um valor claro aqui para você, vamos supor que você tenha 10 mil reais investidos. Quanto que é essa rentabilidade ao dia aqui? Quanto era e quanto que ela é agora. Era 4,55, agora vai ser 4,37. Beleza? Então a rentabilidade muda um pouquinho. O que é mais importante você saber é que aplicações relacionadas com taxa Selic, com CDI, elas sempre vão se alterar assim, dessa forma. A Selic cai, você começa a render menos. Você não perde dinheiro, mas você começa a render menos. E existem outras aplicações que elas funcionam de uma forma contrária, como aquelas que eu te mostrei ali, do Tesouro, né? Você pega lá o Tesouro aqui, ó. Tesouro pré-fixado, Tesouro IPCA, e esses caras aqui, eles têm outra dinâmica, eles estão olhando para os juros futuros, eles estão olhando para as expectativas futuras. E assim sendo, esses caras aqui, eles têm momentos certos de você entrar neles para ganhar mais do que a rentabilidade que você tem aqui. Hoje você tem aqui uma possibilidade de ganhar inflação, IPCA, mais uma taxa. Só que, quando as taxas se alteram, você ganha muito mais do que isso, se você entrar na posição certa, né? E é sobre isso que a gente fala bastante aqui no canal, e eu vou fazer futuramente aí, no final de janeiro, um evento que eu vou falar mais sobre isso. Se você se interessa para ganhar mais do que está contratado aqui, pega o link aqui na descrição, se inscreve em meus eventos futuros, clica lá, se inscreve, que a gente vai fazer um evento bem legal para você aprender mais a faturar mais alto do que é o contratado aqui. Essa é a missão, esse é o objetivo. Beleza? Então, esses investimentos aqui estão olhando sempre para frente. O Tesouro Selic está olhando para o que está acontecendo hoje. E aí, chega no momento que você fala, não, beleza, eu ainda estou rendendo 1%. Chega no momento que você está rendendo 0,5%, você fala, agora eu vou sair do Tesouro Selic, agora eu vou olhar outras opções do mercado e vai ver, não tem mais nada tão bom quanto você tinha antes. Beleza? Esse é o recado. Taxa Selic caiu. Essas são as principais implicações. Deixe as dúvidas nos comentários. Estou sempre tentando responder todo mundo. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.